Agora a gente está chegando aqui na aula que talvez seja a aula mais importante para muitas pessoas, seja a aula mais desejada para muitas pessoas, que é a parte das dívidas. Quando a gente tem dívidas de verdade, né? Como é que a gente vai fazer para entender como que a gente vai quitar essas dívidas? Assim como a gente falou nas aulas passadas, a importância de você ter tudo anotado, né, dos seus gastos, das suas receitas, das suas despesas, é importante que a gente faça isso aqui com as nossas dívidas. E aqui no caso eu citei um exemplo, né? Por exemplo, o carro. A gente tem aqui a despesa do carro, né? E aí faltariam 20 parcelas e eu vou colocar aqui os juros. É apenas um exemplo, né? De 10% aos juros, que seria cada prestação no valor de R$500. Mas repara o seguinte, 500 vezes 20 daria R$10.000. Só que para você quitar esses R$10.000, quando você vai quitar de uma vez, você tem um total com desconto. E aí ficaria mais ou menos R$7.000, por exemplo. Você teria aí R$3.000 de desconto. Volto a falar, são apenas exemplos, não quer dizer que seja sempre nesse percentual, né? Então, você tem aqui também um consignado e faltam 10 prestações de R$300 desse consignado, que daria aí R$3.000. Mas se você for quitar com desconto, se você for quitar de uma vez, ele te daria um desconto aí e cairia de R$3.000 para R$1.900, por exemplo. Qual que é o objetivo desse quadro aqui? Que você pegue todas as suas dívidas que você tem, carro, consignado, cartão de crédito, cheque especial, anote tudo, entenda quais são os juros dessas dívidas e coloque o valor total dessas dívidas. No caso aqui seria 10.000 do carro e 3.000 do consignado, né, que daria o valor aí de 13.000, mas qual que seria o valor com desconto? No caso aqui, R$8.900. Para que isso? Para a gente poder negociar as nossas dívidas. E aí, como é que a gente negocia essas dívidas? Por exemplo, um consignado. A gente pode, por exemplo, pegar um consignado e fazer da seguinte forma. Você fazer a portabilidade dessa dívida. Como é que seria essa portabilidade? A gente tem a dívida, por exemplo, no BRB, que é o banco que a maioria dos policiais militares recebem. E aí você tem essa dívida lá de 10 prestações de R$300. Só que você quer mudar de banco essa dívida. Então a gente faz a portabilidade, um exemplo, para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil pode comprar essa dívida aqui mais barato. Ele quita essa dívida com o banco, com o BRB, e vende para você, por exemplo, faltando 10 prestações de 250. Então você está diminuindo a sua dívida e você aumenta a sua capacidade de negociação para quitar essa dívida mais barato. Uma outra forma que a gente tem de fazer isso também, de quitar as nossas dívidas, é o seguinte. Essa dívida aqui é de R$500 mensais e essa de 300. É lógico que é mais interessante você quitar essa dívida primeiro aqui. Só que as pessoas subestimam o seguinte, que se ela quitar essa dívida aqui de R$300, que é mais fácil, vai sobrar mais dinheiro para ela atacar essa dívida aqui. Então, a gente não necessariamente vai atacar a dívida maior. A gente pode começar atacando, por exemplo, as dívidas menores, para que nos sobre mais dinheiro para a gente fazer um volume maior e aí sim a gente atacar as dívidas maiores. Tá, beleza? Então é importante a gente entender essa mecânica aqui, entender que a gente pode fazer uma portabilidade da dívida, né? Entender que a gente pode negociar com desconto essas dívidas, né? Que nem sempre o valor total das parcelas é o valor que você vai pagar com desconto. E que, se for o caso, você pode inclusive interromper o pagamento de uma dívida. Vamos supor que esse consignado aqui, você não está conseguindo pagar ele. Você pode interromper o pagamento dele, você não vai deixar de pagar. Você vai deixar de pagar temporariamente para levantar um dinheiro para conseguir fazer essa quitação através de uma negociação. Você vai ligar lá no banco, por exemplo, ou na instituição que você tem a dívida e vai falar, é o seguinte, eu quero quitar a minha dívida e eu tenho para isso R$1.900. É lógico que a instituição financeira não vai querer aceitar logo de cara, mas aí você pode negociar, você está negociando. Você pode pedir para ela te enviar, por exemplo, por escrito, as condições de pagamento. E aí você vai analisar
se é mais vantajoso pagar essa ou pagar a próxima, né, para ver qual que vai te aliviar mais no primeiro momento. Então é importante que você tenha isso em mente, que o valor aqui nem sempre é o valor que você vai pagar. Muitas vezes a gente consegue pagar dívidas aqui com 50% de desconto, com 90% de desconto, quando você interrompe o pagamento e deixa que a instituição financeira venha atrás de você para receber. É lógico que isso não é o que a gente deseja fazer, mas muitas vezes é o que vai ser preciso fazer, senão a gente não vai conseguir pagar. E aquilo vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve cada vez maior e fica incontrolável. Quando você interrompe o pagamento, você tem condições de juntar esse dinheiro para quitar essas dívidas, para atacar as dívidas maiores. Espero que vocês tenham entendido qual é a lógica aqui dessa aula, a importância de você organizar todas as suas dívidas e saber o montante total da sua dívida. Por exemplo, aqui não é 800 reais de dívida. Aqui tem 13 mil reais de dívida e com desconto ficaria em 8.900 reais. É esse valor aqui que você precisa entender para saber quanto que você tem de dívida, beleza?